Eu presenteei minha filha com uma casa como presente de casamento, imaginando que seu noivado seria algo para celebrar. Elegante, alegre, tudo o que uma mãe poderia desejar. Mas antes mesmo da cerimônia, aquele suposto noivo apareceu com toda a sua família. Pais, irmão, cunhada, mudando-se para uma casa como se fossem os donos. A primeira coisa que disseram foi: "Vamos ficar com o quarto principal, ela pode cuidar de todas as tarefas." Pensei que seria um casamento, mas pelo visto, eles viam minha filha como nada além de uma empregada doméstica. Só que eles não contavam com uma coisa: se vangloriaram cedo demais e perceberam tarde demais. Minha filha não é trampolim para ninguém. E num piscar de olhos, garantimos que eles aprendessem isso. A família dele era outra história. Sem casa, sem carro, sem nenhuma contribuição financeira para o casamento. Os pais viviam numa cidadezinha remota, trabalhando como agricultores. O irmão e a cunhada mal se sustentavam com bicos na cidade. Tomás e eu tínhamos dúvidas sobre esse relacionamento desde o início, mas Natália estava apaixonada. Profundamente, teimosamente, perdidamente apaixonada. Ela nos implorou, nos convenceu, insistiu até que finalmente cedemos. Querendo garantir que ela não enfrentasse dificuldades após o casamento, presenteamos Natália com uma bela casa nos arredores de São Paulo, uma residência independente, completamente reformada até o último detalhe. Tomás supervisionou tudo pessoalmente, investindo centenas de milhares de reais em designs personalizados, acabamentos cuidadosamente selecionados e os melhores empreiteiros que o dinheiro podia pagar. Quando a reforma terminou, ele estava tão empolgado que praticamente me arrastou para ver o resultado final. Mas antes de entrarmos, uma voz estridente ecoou pela casa. "Meu Deus, esse bairro parece uma prisão. Todas as casas têm portões fechados. Como vou visitar os vizinhos se ninguém deixa as portas abertas? Caio, vá lá e diga para serem mais amigáveis e pararem de trancar tudo. E esse portão da frente, o que é isso? Parece uma fortaleza, com grades tão reforçadas que parece que estamos guardando um banco. O que acontece quando nossos parentes vierem visitar? Vão ter que esperar lá fora como pedintes? Caio, chame uns pedreiros e derrube essa coisa ridícula." Não precisei nem ver para saber. Era a mãe de Caio, Dona Sandra, uma mulher insuportável. Uma raiva lenta começou a crescer no meu peito. Caio não contribuiu com nada para esse casamento. Nem casa, nem carro, nem mesmo um anel de noivado. Natália, discretamente, comprou um anel para ele, para que não percebêssemos a falta de iniciativa. Em vez de gratidão ou vergonha, eles zombaram, chamando-a de esbanjadora. Um anel, diziam, era apenas uma formalidade. Para que jogar dinheiro fora com algo tão desnecessário? E agora, ali, parada na entrada daquela casa, nossa casa, ouvindo aquela mulher reclamar como se estivesse inspecionando um motel de beira de estrada, senti minha paciência se esgotar. Natália, sempre conciliadora, tentou manter a calma. "Seu João, Dona Sandra, há um centro comunitário incrível por aqui. Se quiserem companhia, eles têm noites de jogos, eventos sociais, muitas oportunidades para conhecer pessoas." Dona Sandra torceu o nariz. "Jogos de cartas? Por favor, acha que não sabemos jogar cartas?" Então, como se fôssemos invisíveis, os pais de Caio saíram para explorar, examinando os quartos, inspecionando os móveis, agindo como se já fossem os donos. Nenhuma palavra de saudação, nenhum olhar em nossa direção. Natália ficou paralisada, dividida entre a cortesia e a incredulidade. Até Tomás, normalmente o mais calmo, parecia completamente atônito. Percebendo minha expressão sombria, Caio correu até mim, sussurrando: "Seu Tomás, Dona Clara, sei que meus pais podem ser animados. Eles só falam alto, é só isso, mas por favor, prometo que eles amam Natália." Antes que eu pudesse responder, uma risada alta e estrondosa veio do quarto principal. "Que quarto maravilhoso!" era a voz de seu João. Por uma fração de segundo, permiti-me ter esperança. Talvez, apenas talvez, eles finalmente valorizassem o que fizemos por Natália. Mas então, prendi a respiração.
Lá estava Dona Sandra, esparramada na cama nova como se fosse dela, com as pernas cruzadas e os sapatos ainda nos pés. As lençóis brancos e engomados já estavam manchados de terra pelas solas de seus tênis gastos. Ao lado dela, seu João acendia um cigarro, calmamente, dentro da casa nova da minha filha. Antes que eu pudesse falar, ele pressionou a ponta acesa contra a mesinha de cabeceira de madeira, apagando o cigarro como se fosse um cinzeiro velho. Uma marca escura e carbonizada apareceu imediatamente na superfície polida. A mandíbula de Tomás se contraiu com tanta força que achei que ele quebraria um dente. Natália, visivelmente envergonhada, cutucou Caio, implorando em silêncio para que ele interviesse. Mas ele apenas abaixou a cabeça, os ombros curvados, parecendo uma criança repreendida. Nenhuma palavra, nenhuma defesa. E então, como se a audácia já não estivesse no auge, seu João esticou os braços, soltou um suspiro de satisfação e disse: "Este quarto é perfeito. Muita luz natural, uma vista espetacular. Vamos ficar com este." Quase soltei um palavrão em voz alta. Por um momento, pensei que tivesse ouvido errado. Talvez meus ouvidos estivessem me enganando, mas não. Eles acabaram de entrar na casa da minha filha, deram uma olhada e decidiram tomar o quarto principal. Tomás, Natália e eu ficamos paralisados, atônitos demais para falar. Não era um mal-entendido. Era uma invasão. Seu João saiu do quarto principal, mal nos notando, e foi até um dos quartos menores. Ele olhou o espaço, assentiu com aparente satisfação e disse: "Este aqui é perfeito, ideal para nosso neto." Virou-se para Caio, sem hesitar. "Liga para seu irmão e diga para cancelar o aluguel. Ele e Janaína devem se mudar com o Lucas imediatamente." E como se o assunto estivesse resolvido, continuou: "Vamos colocar a casa no nome do Tiago. Assim, Lucas terá um lar estável quando começar a escola. Quanto a você e Natália, podem voltar a morar aqui quando tiverem filhos. Até lá, sem pressa." Senti minha paciência se esgotar. Abri a boca para falar, mas Tomás segurou meu pulso e fez um leve sinal de negação com a cabeça. Ele queria ver se nossa filha conseguiria lidar com isso sozinha. Se ela não estabelecesse limites agora, que futuro teria com essa família? Exalei bruscamente e voltei minha atenção para Caio. O rapaz, que sempre parecera educado, eloquente e respeitoso na nossa presença, estava ali, cabisbaixo, com as costas curvadas, sem dizer uma palavra. Um fantoche sem cordas. Natália, no entanto, havia atingido seu limite. Sua voz ficou fria. "Esta casa foi um presente dos meus pais. Não é uma pensão para toda a sua família. Não acha que está passando dos limites?" A sala ficou tensa. A expressão de seu João escureceu. Uma baforada de fumaça saiu agressivamente de seu nariz, e sua voz ficou mais aguda. "Sua casa?" Ele gesticulou com a mão. "Acha mesmo que este lugar é seu? É a casa do meu filho, o que significa que é nossa. E você tem a ousadia de falar assim com seu futuro sogro antes mesmo de se casar? O que pretende fazer? Nos expulsar quando tiver um anel no dedo?" Ele deixou o olhar percorrer a sala e zombou. "O Tiago continua gastando com aluguel todo mês. Esta casa é enorme. É uma pena desperdiçar tanto espaço. Por que eles não deveriam se mudar?" Dona Sandra interveio imediatamente, com a voz cada vez mais aguda. "Eu entendo, de verdade, é a sua casa de casamento. Mas, francamente, não é um pouco ridículo 2 pessoas morando numa mansão dessas?" Ela apontou para o quarto menor. "Qual é o problema se o Lucas ficar aqui? Vocês nem têm filhos ainda. Por que deixar um quarto tão perfeito vazio?" E como se fosse um grande ato de generosidade, acrescentou: "Não queremos tirar vantagem de você, querida. Só não queremos que eles passem por dificuldades sozinhos. Viemos ajudar, apoiar, você deveria estar agradecida." E então, como se percebesse o quanto nossas expressões haviam ficado gélidas, ela voltou sua atenção para Natália e sorriu. "Além disso, você está prestes a ser minha nora. É justo que cuide de nós, cozinhar, limpar. Você é responsável por nos manter confortáveis. Não ouse ficar de preguiça só porque é a noiva." Meus dedos se fecharam em punhos. As mãos de Natália tremiam ao lado do corpo. Sua respiração era rápida, ofegante. E ainda assim, Dona Sandra não terminou. "Francamente, olhando para você, dá para ver que não é lá uma grande dona de casa. Por que não poupa o trabalho e pede ao seu pai para contratar uma empregada para nos cuidar?
O corpo de Natália enrijeceu. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas, em vez de caírem, elas ardiam, furiosas. E então, finalmente, ela explodiu. Se querem uma casa na cidade, se querem que cuidem de vocês, paguem por isso. Seu João ficou boquiaberto. Essa é a mulher com quem você vai se casar? Fala como se fôssemos mendigos. Desde quando o dinheiro da sua família é mais importante que o nosso? Um casamento é para compartilhar tudo. Ela não entende isso? O rosto de Caio empalideceu. Sua voz soou alarmada. Natália, você não pode dizer essas coisas. Peça desculpas aos meus pais. O olhar afiado de Natália se voltou para ele, sua voz fria como aço. Caio, se você realmente acredita nisso, pegue seus pais e saia da minha casa. Meus pais compraram isso para mim, não para você, nem para eles. A mão de Caio se estendeu, segurando o pulso dela. Natália, vamos lá. Você sempre faz esses escândalos, e eu sempre deixo passar, mas não poderia mostrar um pouco de respeito aos meus pais? Natália puxou o braço com força, dando-lhes as costas completamente. Dona Sandra soltou uma risada amarga. Você deveria estar agradecida por se casar com um homem como Caio. Acha que é boa demais para nós? Olhe para você, egoísta, mimada, uma completa falta de respeito. Francamente, não acho que você seja boa o suficiente nem para o meu filho. Ela se virou para Caio, com os olhos faiscando. Está vendo? Agora ela nos menospreza, como toda essa gente da cidade. Natália a encarou, sua voz firme. Nem nos casamos ainda, e vocês já estão tentando tomar o que não lhes pertence. Isso não é família, isso é ganância. Caio passou a mão pela testa, o rosto tenso. Natália, isso foi muito fora da curva. Você precisa se desculpar. Seu João deu um passo à frente, exalando fumaça em nossa direção. Sua mirada caiu sobre Tomás e mim com uma voz zombeteira. Tomás, tenho que perguntar, como exatamente você criou sua filha? Porque vejo uma séria falta de disciplina aqui. Não tem respeito, nem humildade. É exaustivo ouvir minha casa, o tempo todo. Ele deu outra tragada no cigarro e exalou lentamente. Não estaria menosprezando os caipiras, estaria? Ele estreitou os olhos, acrescentando quase com preguiça. Sabe, o Caio não se tornou assim sozinho. Teve que ser disciplinado quando criança. Amor firme, uma criação de verdade. Por isso ele é educado, trabalhador, humilde, por isso ele tem futuro na cidade. Ele sorriu, um sorriso cortante, sem humor. Quando sua filha se casar conosco, também vai aprender qual é o lugar dela. Caio vai ensiná-la a se comportar. Ele vai garantir isso. Caio ficou congelado ao lado dele, em silêncio. E então assentiu. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. Todos vimos. E naquele momento, algo nos olhos de Natália mudou. Tomás olhou para o Silva, completamente atônito. Em todos os seus anos, nunca conhecera uma família tão descarada, tão sem vergonha. Eu não aguentei mais. A raiva subiu à minha cabeça e deixei-a explodir. Como criamos nossa filha não é da sua conta, e você tem a ousadia de nos dar sermões? Avancei, minha voz firme. Você não conseguiu pagar um centavo pelo casamento. Não tem casa, não tem carro, não contribuiu com absolutamente nada para esse noivado. E agora tem a coragem de agir como se esta casa fosse sua? Olhei para Caio com raiva. Seu filho, o que ele traz exatamente além de obediência? Ele depende de nós para tudo. Então me diga, de onde vem o direito de exigir? Os Silva ficaram parados, momentaneamente atordoados, como se ninguém nunca tivesse ousado colocá-los em seu lugar. Então, após um instante, seu João perdeu a compostura. Chega! Já terminou de falar? E daí se não temos dinheiro? Sua filha não foi exatamente difícil de conquistar, foi? Praticamente se jogou nos braços do Caio. Seu tom ficou zombeteiro, seu sorriso afiado e mesquinho. Acha que não sabemos por quê? Ela já passou do auge. Se ela realmente valesse alguma coisa, você não precisaria subornar um homem para se casar com ela com uma casa e presentes. Vamos ser honestos. Você sabia que ela não tinha opções melhores. O corpo de Natália enrijeceu. Suas mãos se fecharam em punhos. Seu peito subia e descia com respirações rápidas. Eu sabia o que ela estava pensando. Durante anos, ela lidou com a insegurança de Caio. Nunca ostentou a riqueza de nossa família, nunca comprou itens de luxo na frente dele. Cada jantar, cada encontro, cada ida ao cinema, ela pagava, fingindo que não era nada.
E ainda assim, ali estavam eles, transformando sua bondade em desespero. Natália respirou fundo, trêmula, e então sua voz ecoou na sala, calma e firme. Mamãe, papai, não vou me casar com ele. Tomás e eu nos viramos para ela. Seu olhar era claro, sua voz decidida. Estou falando sério. Ela olhou para Caio, depois para nós. Vocês estavam certos. Viemos de mundos completamente diferentes, e isso nunca daria certo. Sabia que não era uma decisão impulsiva. Ela viu a verdade real, não a ilusão de amor a qual se agarrara. Nós também sentimos isso, como a relação entre eles se deteriorava há meses. Mas hoje, aquele momento foi a gota d'água. Dona Sandra não estava disposta a se render. Soltou uma risada fria. Por favor, não banque a vítima. Mesmo que cancele o casamento, meu filho nunca mais vai te querer, Natália. Ela nem olhou para Dona Sandra. Virou-se para Caio, com a voz áspera como gelo. Pegue seus pais e saia. Acabou. Caio entrou em pânico, segurando o pulso dela. Nath, vamos lá, não faça isso. Não seja tão teimosa. Ela puxou o braço como se o toque dele a queimasse. Não me toque. Seu João soltou uma risada debochada. Olhe para você, Caio. Patético. Ela nem é sua esposa ainda, e você não consegue controlá-la. Se deixar isso passar, ela vai te pisar pelo resto da vida. Sua voz ficou zombeteira. Você é homem ou o quê? E isso foi o estopim. Perdi as palavras. Peguei o copo sobre a mesa e o joguei no chão com força. O estrondo ecoou pela casa, deixando um silêncio inquietante. Então, Tomás se moveu, com um rugido de pura fúria. Ele avançou e deu um soco sólido no rosto de seu João. O golpe fez seu João cambalear para trás, batendo na parede antes de desabar no chão, engasgando com a própria respiração. Um hematoma vermelho, escuro, já cobria sua bochecha. Dona Sandra gritou. Você está louco! Isso é agressão! Tomás ficou de pé ao lado dele, com a voz baixa e ameaçadora. Diga mais uma palavra e você não sai desta casa. Caio ficou paralisado, o rosto pálido como um fantasma. Ele não ousou se mover. Dei um passo à frente. Pela primeira vez, Caio pareceu assustado. Sua voz tremia. Eu só disse isso porque vocês estavam desrespeitando meus pais. Se ela se desculpar, talvez possamos esquecer tudo isso. Antes que ele terminasse, a palma de Tomás atingiu seu rosto. A força o fez cambalear até o chão. Uma marca vermelha brilhante floresceu em sua bochecha. Ele a segurou, atônito, com os olhos arregalados de incredulidade. Bastardo, rosnou Tomás. Isso foi por Natália. Isso foi por cada palavra que você deixou eles falarem dela. Caio cambaleou para trás, respirando ofegante, com o ar de um rato encurralado. Seu João, ainda atordoado, começou a se levantar, mas quando Tomás se virou para ele, empalideceu. Se você me tocar de novo, chamo a polícia. Você vai para a cadeia por isso. Tomás o agarrou pelo colarinho, levantando-o completamente do chão. Cale a boca! Seu João se debateu, suas pernas chutando sem controle, os sapatos caindo. Me solta, seu psicopata! Tomás se aproximou com a voz cortante. Agora te vejo como você é. Mesmo que Natália quisesse se casar com alguém da sua família, eu nunca permitiria. Seu João tremia, sua bravata completamente destruída. Tomás apertou mais forte. Minha filha é inteligente, linda e capaz. Ela não precisa do seu filho. Na verdade, ela é boa demais para ele. Sua voz baixou perigosa. Você não conseguiu pagar um casamento, não conseguiu comprar uma casa e no momento em que entrou aqui, nos desrespeitou. Deixou sujeira nos nossos pisos, fumou nos nossos quartos e agiu como se nós devêssemos algo a você. Então, deixe eu esclarecer. Ele empurrou seu João para trás, deixando-o cair no chão como um trapo descartado. Não vamos te dar nada. Agora saia da minha casa. Seu João, trêmulo, assentiu. Tomás jogou o sapato dele. Pegue isso e vá. Ele se levantou de um salto, quase tropeçando em si mesmo, enquanto corria para a porta. Cruzei os braços, sorrindo com satisfação. Olha só, fugiu e deixou a esposa e o filho para trás. Dona Sandra, ainda atordoada, agarrou o braço de Caio e o arrastou para a saída. Na porta, ela não resistiu a uma última alfinetada. Você vai se arrepender disso. Caio poderia ter qualquer mulher que quisesse. As garotas fariam fila por ele. Sua filha vai acabar sozinha. Dei um passo à frente.
e ela saiu correndo. Enquanto desciam as escadas apressados, um deles deve ter tropeçado, porque os três caíram rolando pelos degraus, agitando braços e pernas. Os barulhos ecoaram na entrada. Tomás suspirou, balançando a cabeça enquanto os observava gemendo no chão. Eles mereceram. Pensei que, uma vez que Natália terminasse com Caio, ela finalmente se livraria das absurdidades daquela família e seguiria em frente. Mas claramente subestimei até onde eles estavam dispostos a ir. Naquela noite, quando Natália chegou do trabalho, estava visivelmente abalada. Não disse uma palavra, apenas entrou e deixou a bolsa com um suspiro profundo. Franzi o senho. O que houve? Sem dizer nada, ela me entregou o celular. Caio a havia contatado por e-mail. Natália o bloqueara em todas as plataformas, chamadas, mensagens, redes sociais. Mas de alguma forma, ele encontrou uma maneira de voltar à vida dela. Tomás e eu nos inclinamos para ler o e-mail. O assunto era simples. Natália, já que terminamos, é justo que me pague o que me deve. Tomás arqueou as sobrancelhas. Você pegou dinheiro emprestado dele? Natália deu uma risada seca, sem humor. Confira o anexo. Clicamos no arquivo e minha pressão arterial quase dobrou. Era uma planilha, uma lista meticulosamente organizada de cada real que ele gastara com ela durante o relacionamento. Terça-feira, Starbucks, 2 cafés, 18,21 reais. Flores de dia dos namorados, 45 reais. Corrida de Uber no último fim de semana, K14. Vale presente de aniversário, 200 jantares fora, 12 vezes, total 1.070 reais, dividido igualmente, 885. Linha após linha, perfeitamente organizada, rastreando um ano inteiro de gastos, como se fosse um investimento do qual ele queria retorno. E no final, em negrito. Total, 2.897,36. Serei generoso, me pague apenas 897 reais e estaremos quites. Tomás e eu olhamos para a tela, sem palavras. Senti o calor subindo ao rosto, cerrei os punhos. Esse homem não tinha vergonha. Ele realmente achava que não sabíamos a verdade? Em quase todos os jantares, filmes ou viagens que fizeram, Natália era quem pagava. Caio nos convidou para jantar uma única vez, e foi numa lanchonete de fast food. No aniversário dele, Natália comprou um iPhone último modelo, gastando mais de 5 reais. No dela, recebeu um vale-presente de 200 reais. E no ano passado, quando o pai dele teve um problema de saúde, fui eu quem foi ao hospital com um presente de 1.000 eles, mas agora ele queria cobrar dela? A audácia. E para completar, o e-mail terminava com uma ameaça velada. Se você não pagar, não terei escolha a não ser ir ao seu local de trabalho e resolver isso pessoalmente. Resolver o quê exatamente? Isso não era apenas absurdo, era patético. No momento em que as portas do elevador se abriram, soube imediatamente que algo estava errado. Uma multidão se reunira no saguão, murmurando e apontando para a entrada. O ar vibrava com expectativa, como se as pessoas estivessem assistindo a um espetáculo. E no centro de tudo, Caio e seus pais. Caio estava encolhido num canto, cabisbaixo, como se tentasse desaparecer. Mas seus pais gritavam como se liderassem um protesto de rua. A voz estridente de Dona Sandra ecoou. Cadê o supervisor? Quero falar com o gerente. Estamos aqui por causa da Natália. Ela deve dinheiro ao meu filho e se recusa a pagar. Os funcionários reunidos trocaram olhares de perplexidade, sussurrando entre si. Mais pessoas chegaram atraídas pelo tumulto. Então, no momento em que Natália e eu saímos do elevador, o andar inteiro ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para nós. Dona Sandra, ao ver Natália, imediatamente apontou o dedo e elevou a voz mais uma oitava. Escutem todos. Essa mulher, colega de trabalho de vocês, saiu com meu filho por um ano inteiro, gastou o dinheiro dele, aproveitou sua generosidade e agora que terminaram, acha que pode ir embora sem pagar. Digam-me, isso é justo? Os sussurros recomeçaram mais altos. Espera, é verdade? Pensei que ela vinha de uma família rica. Não é o pai dela executivo do Grupo Graneto? E se tudo isso for uma farsa? O rosto de Natália ficou vermelho. Senti seus ombros tremerem. Ela nunca estivera numa situação assim, humilhada em público, tratada como uma vigarista. Sempre fora serena, profissional, respeitada.
E agora, em um instante, a família de Caio a reduzira a um espetáculo. Dei um passo à frente, colocando a mão suavemente em suas costas. Calma, eu resolvo isso. Endireitei os ombros, cruzei os braços e fixei meu olhar em Dona Sandra. No momento em que entrei, a arrogância dela vacilou. Eles já haviam sentido a fúria de Tomás uma vez, sabiam do que éramos capazes. Ainda assim, Dona Sandra se esforçou, tentando salvar sua atuação. Só queremos o que é justo. Sua filha deve dinheiro ao meu filho e estamos aqui para cobrar. Arqueei uma sobrancelha, minha voz fria e cortante. Ah, já que estamos fazendo um escândalo público, quanto exatamente ela deve? Dona Sandra hesitou por meio segundo, depois se endireitou. Muito dinheiro. Quanto exatamente? Pressionei. Ela tremeu levemente, mas depois gritou. 897,36. A sala congelou. Um momento de silêncio absoluto, seguido por uma explosão de risadas. Espera, o quê? Todo esse circo por menos de 3.000 reais? Pensei que ela devia centenas de milhares. E ela disse 36 centavos? Quem calcula assim? Os sussurros se transformaram em zombaria total. A expressão de Dona Sandra vacilou, mas seu João interveio, determinado a salvar a dignidade da família. Ele estendeu a mão e puxou um cartaz enorme, segurando-o como uma faixa de protesto. Aqui está a lista completa de todos os gastos que meu filho pagou. Os cafés dela, as entradas de cinema, os jantares. Vejam os números. Ele começou a ler as transações, a voz ecoando como se estivesse apresentando um relatório corporativo. Mas quanto mais falava, mais a multidão reagia. Nossa, ele está detalhando cada café? Flores de Dia dos Namorados, né? 45? É brincadeira. Nenhum ex meu, nem o mais pão duro, era tão mesquinho. Isso não é orçamento, é comportamento psicopata. Caio murmurou algo baixinho. Eu só estava acompanhando para planejamento financeiro, não era mesquinharia. Isso só intensificou as risadas. Sabia que era meu momento. Dei um passo à frente, mantendo a voz alta e clara. Bem, já que estão exigindo pagamento, vamos fazer isso direito. Saquei minha carteira de cheques, a sala ficou em silêncio. Com uma lentidão deliberada, escrevi um cheque de 3.000, garantindo que todos vissem o valor. Depois, com um gesto casual, joguei o cheque para Caio. Ele voou pelo ar e caiu aos seus pés. Pronto, até o último centavo que você diz que te devemos. Pago na íntegra. Gritos de espanto percorreram a multidão. Dona Sandra se lançou sobre o cheque, pegando-o como se fosse uma vitória. Até que sorri. Agora, Caio, disse, arrastando as palavras com a voz cortante. Já que estamos quitando dívidas, vamos falar sobre o que você deve a Natália. Caio congelou, seu rosto perdeu a cor. Ele sabia exatamente do que eu estava falando, e no momento em que disse isso, a multidão também entendeu. Dona Sandra gritou com a voz estridente e desesperada. Que dinheiro, que absurdo! Soltei uma risada fria. Sério? Vamos revisar os números então. Olhei-a nos olhos, imperturbável. No aniversário de Caio, minha filha comprou um celular novo para ele, 5 reais. Quando seu pai adoeceu, levei pessoalmente um presente de mimóis. Tenho os recibos aqui. Saquei meu celular e toquei na tela. E esses são só os gastos que podemos comprovar. Já são mais de 6.000, sem contar todas as outras despesas diárias que não contabilizamos. Virei-me para a multidão, elevando a voz. Digam-me, ele não deveria devolver esse dinheiro? A resposta foi imediata. Claro que sim. Isso é muito mais do que eles estão cobrando. Que hipocrisia! O coro de apoio foi ensurdecedor e os Silva estremeceram, seus rostos pálidos e rígidos. Dona Sandra, ainda agarrada aos restos de dignidade, bufou. Você está inventando. Mentiras, calúnias. Foi então que Natália finalmente deu um passo à frente. Sua paciência havia acabado. Se você não quer reconhecer a verdade, tudo bem. Vamos levar isso a outro nível. Sua voz era firme e afiada. Ela se virou para Caio. Que tal irmos ao seu escritório? Pararmos na frente da sua empresa e exibirmos isso para seus colegas verem? Você gostaria disso, Caio? O rosto dele ficou branco no mesmo instante. A empresa dele ficava apenas 2 andares acima da nossa. Não havia escapatória. O rosto de Dona Sandra se contorceu de fúria. Sua ingrata. E então ela avançou,
levantando a mão na direção do rosto de Natália. Desta vez, eu estava pronta. No momento em que ela se moveu, dei um passo à frente, colocando-me entre elas. Minha voz era baixa, calma e firme. É melhor você abaixar essa mão. Um silêncio gelado tomou conta da sala. O braço de Dona Sandra ficou paralisado no ar, seu rosto rígido e atônito. Não pisquei, não hesitei. Apenas a encarei. E então, lentamente, mudei meu olhar para Caio. Você veio aqui para fazer uma cena, mas tudo o que conseguiu foi destruir a pouca dignidade que ainda tinha. Caio olhou para o chão, em silêncio, derrotado. Respirei fundo e me virei para os funcionários reunidos, mas em vez de falar com eles, dirigi-me a Natália. Vamos! Levaremos isso à gerência da empresa dele e lidaremos com isso de forma profissional, sem gritos, sem ameaças, apenas ação. Sem dizer mais nada, nos viramos e caminhamos para o elevador. Não olhamos para trás. Não era necessário. O estrago já estava feito. O supervisor chegou rapidamente, sua expressão educada, mas confusa. Podem me dizer o que está acontecendo? Perguntou, olhando para nós e para a multidão crescente. Mostrei o e-mail de Caio, aquele que ele enviara com tanta ousadia exigindo dinheiro. Resumi a situação com calma. Não estamos aqui para discutir. Minha voz era firme e inabalável. Queremos apenas uma resolução justa. O supervisor leu o e-mail rapidamente, franzindo o senho ainda mais enquanto eu explicava. Então, uma assistente se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. Seus olhos se voltaram para mim e seu comportamento mudou quase instantaneamente. Desculpe-me, a senhora é Dona Clara, do Grupo Graneto? Assenti, oferecendo um sorriso sereno. Sou eu? Imediatamente, sua postura se endireitou, seu tom ficou formalmente cortês. Lamento profundamente que essa situação tenha chegado a esse ponto. Nossa empresa leva muito a sério o profissionalismo e a ética. Falarei com Caio em particular para tratar disso. Ele se virou para Caio, endurecendo o tom. Caio, estou realmente decepcionado. Manter registros detalhados de gastos pessoais, exigir reembolso após um término e causar tumulto público na frente do escritório de outra empresa, isso é completamente inadequado. O rosto de Caio empalideceu. Ele abriu a boca, procurando uma desculpa. Eu não pensei que se tornaria isso, só... O supervisor o interrompeu. Você não apenas se envergonhou, como também prejudicou a imagem desta empresa. Isso será relatado ao RH. Caio se encolheu visivelmente, a cabeça baixa, as mãos se retorcendo. Agradecia ao supervisor com cortesia. Pronto. Virei-me para a Natália. Vamos? Mas justo quando demos um passo, a voz estridente de Dona Sandra cortou o ar. Isso não acabou. Fiz uma pausa, então me virei lentamente, encarando-a com um olhar calmo e firme. Não precisava dizer nada. Naquele momento, todos sabiam quem havia vencido. Algumas semanas se passaram e a vida pareceu voltar ao normal. Natália retomou sua rotina. Trabalho, cafés com amigos, aulas de yoga aos fins de semana. Ela parecia melhor, mais leve, sem o peso do estresse do passado. Tomás e eu tínhamos um acordo tácito de não mencionar Caio ou nada do que acontecera. Não queríamos reabrir feridas ainda em cicatrização. Ela estava bem, pelo menos na nossa frente, sempre se esforçando para parecer em ordem, até aquela noite. Natália chegou com comida para a viagem na mão, mas algo em sua expressão estava errado. Olhei de soslaio enquanto ela arrumava as camisas. Tudo bem no trabalho? Perguntei, com um tom casual. Ela hesitou, então, sem dizer nada, me entregou o celular. Ele havia tentado novamente. A tela mostrava um texto de um número desconhecido, mas as palavras eram dolorosamente familiares. Natália, ultimamente tenho pensado muito. Sei que errei. Não deveria ter dado ouvidos aos meus pais, nem descontado minha frustração em você. Não tenho mais nada, mas quero recomeçar. Me dá outra chance? Exalei, olhando para ela. Este é o terceiro, não é? Sua voz era baixa. Não respondi. Assenti. O silêncio é a melhor resposta. Ela suspirou. É que não entendo. Ele realmente sente isso? Ou só odeia perder? Provavelmente os dois, disse com calma. Mas isso não é mais seu problema. O crescimento dele não é sua responsabilidade. Ela olhou pela janela, em silêncio. Sabia que seu coração não vacilava. Não era amor. Era o hábito, o resquício emocional de investir tanto em alguém apenas para perceber que nunca valeu a pena.
Dias depois, as coisas tomaram outro rumo. Naquela noite, Natália entrou com uma expressão diferente. Não tristeza, mas algo mais frio, mais afiado. Ela deixou o celular no balcão. Mamãe, olhe isso. Peguei o aparelho e meu estômago revirou. Era uma postagem em redes sociais. Uma mensagem anônima com uma foto borrada e clipes de vídeo cuidadosamente editados para criar uma narrativa falsa. O título era cruel. Uma verdadeira caça-fortunas. Extorquiu o ex, após o término, e se gabou da família rica. Acho que ela não é tão intocável assim. Uma raiva lenta se formou no meu peito. Precisamos adivinhar quem fez isso? Ela negou com a cabeça. Não posso rastrear a conta, mas olha meu conteúdo. Essas fotos, esses vídeos, tudo é do Caio. Ele se cortou das imagens, usou uma conta anônima, mas nós duas sabemos. Apertei a mandíbula. Então agora ele recorre a isso. Natália soltou um suspiro lento, o cansaço tomando conta. Eu só queria seguir em frente. Por que ele não me deixa? Peguei sua mão e a apertei com firmeza. Porque ele não está obcecado por você, mas pelo próprio ego. Ele não sabe seguir em frente, então só sabe puxar os outros para trás. Naquela mesma noite, entrei em contato com um velho amigo da faculdade, agora advogado numa firma renomada. Na manhã seguinte, emitimos um aviso legal exigindo a remoção do conteúdo difamatório anônimo, junto com uma solicitação para preservar as informações do autor para possíveis ações judiciais. Também abrimos uma queixa civil por assédio, garantindo um registro oficial das ações de Caio. Por enquanto, as coisas pareceram se acalmar, mas Caio não havia terminado. Uma semana depois, Natália recebeu um pacote pelo correio. Dentro havia uma carta manuscrita de Caio. O tom destilava arrependimento, culpa e nostalgia. Ele escreveu sobre o primeiro encontro deles, o sorriso dela, as noites em que ela cuidou do pai dele doente. Cada linha cuidadosamente elaborada para comovê-la. Mas as últimas frases revelaram a verdade. Não posso aceitar que você vá embora de vez. Você sabe que não me resta nada. Você era minha única luz. Se não voltar, não sei o que farei. Não era uma desculpa. Era chantagem emocional. Minha expressão escureceu ao ler as últimas palavras. Sem hesitar, liguei para nosso advogado e iniciamos o processo para uma ordem de restrição. Naquela tarde, Natália e eu fomos juntas ao fórum. Ela se sentou num banco, segurando a carta com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Mamãe, sua voz era baixa e tensa. Sei que estou lidando bem com isso, mas por que ainda é tão exaustivo? Coloquei a mão em seu ombro. Você não está cansada, está se recuperando. E isso leva tempo, mas você está fazendo tudo certo. Ela exalou lentamente, encontrando meu olhar. Pela primeira vez, não havia hesitação em seus olhos. Não vou deixar ele me machucar de novo. Sorri. Essa é minha filha. Semanas depois, o tribunal aprovou oficialmente a ordem de restrição temporária, proibindo Caio de contatar ou se aproximar de Natália de qualquer forma. Também fornecemos todas as provas ao time jurídico da Graneto, garantindo que tudo ficasse registrado para o caso de problemas futuros. Dessa vez, não esperamos desculpas. Não demos a ele uma única chance de reaparecer em nossas vidas. Natália finalmente estava livre. Não era mais a garota que se calava pelas emoções dos outros. Não era mais a noiva que cedia, se desculpava ou tentava consertar alguém que se recusava a mudar. Ela havia entrado plenamente em sua própria vida e, sem perceber, começara a ultrapassar os limites que um dia se impusera. Mergulhou no trabalho, sem deixar as emoções a desviarem do foco. Em vez de hesitar, assumiu vários projetos ao mesmo tempo, mostrando sua capacidade de prosperar sob pressão. Ela sabia o que queria. E, mais importante, o que não precisava mais. Então veio a Conferência Empresarial Regional. A Graneto escolheu para representar a empresa num importante evento de networking do setor. Ela subiu ao palco com autoridade, entregando uma apresentação com segurança e precisão. O público, executivos, investidores, líderes do setor, ouviu, assentiu em aprovação e, ao final, vários representantes de empresas de todo o país se aproximaram, ansiosos para trocar cartões de visita e explorar colaborações futuras. Esse evento mudou, sutil, mas irreversivelmente, o curso de sua carreira e, com ela, sua vida.
Num almoço informal de networking após a conferência, Natália conheceu Ítalo Pereira. Ítalo era um dos cofundadores da Costa Capital, formado pelo ITA e membro de uma conhecida família de empreendedores de Florianópolis. Mas, ao contrário da arrogância associada ao privilégio, ele era reflexivo, eloquente e sereno. A conversa deles foi breve, sem papos furados ou trocas intencionais de contatos. Apenas uma conversa natural e espontânea antes que ambos seguissem seus caminhos. Mas na semana seguinte, Natália recebeu uma carta manuscrita. Não era uma grande declaração ou um convite entusiasmado. Era uma nota sincera, reconhecendo a força de sua apresentação e oferecendo comentários valiosos sobre seu modelo de negócios. Além disso, incluía um livro sobre liderança e estratégia, algo que ele achou que poderia interessá-la. Natália ficou surpresa, até impressionada. Olhei a carta e sorri com ironia. Bem, pelo menos ele não mandou uma fatura depois do término. Natália riu baixinho, mas não respondeu. Ainda assim, havia algo diferente em sua expressão. Uma serenidade que não existia antes. Não houve romances repentinos ou avanços apressados. Com o tempo, as conversas deles se tornaram mais frequentes, mas nunca forçadas. Trocaram conhecimentos sobre o setor, participaram de fóruns de pequenas empresas e, ocasionalmente, tomaram café para discutir tendências de mercado. Até que, uma noite, Ítalo a levou para casa e, de repente, parou o carro. Virou-se para ela e disse: "Não sei o que você sente por mim. Sua voz era firme e sincera, mas quero que saiba que gosto de você. Não pelo seu trabalho, nem porque você é brilhante ou independente, mas porque, quando estou com você, sinto que a vida vale a pena ser vivida plenamente." Natália ficou paralisada por um instante. Não esperava aquele momento. Não tão cedo, não tão direto. Ela ficou em silêncio, pesando suas palavras. Então, finalmente, assentiu. "Não sei o que o futuro reserva", admitiu em voz baixa, "mas gostaria de descobrir." Pela primeira vez, ela entrou numa relação sem medo, sem pretensões, sem hesitações. Para nossa surpresa, Ítalo logo a apresentou aos pais. Seu Antônio e Dona Laura foram gentis, inteligentes e acolhedores. Nunca se intrometeram em assuntos pessoais, nunca julgaram ou inspecionaram. Em vez disso, trataram Natália com o mesmo respeito que dariam a qualquer adulto capaz. No jantar, Dona Laura preparou pessoalmente uma sobremesa e sorriu com carinho. "É a primeira vez que Ítalo traz alguém para casa. Tive que caprichar." Mais tarde, seu Antônio puxou Tomás de lado e disse em voz baixa: "Ela é extraordinária. Inteligente, equilibrada, sabe o que quer. Estamos felizes que Ítalo a conheceu. Não havia exigências, nem pressão. Apenas uma família que valorizava a conexão genuína e respeito mútuo. Era tudo o que a família de Caio nunca foi." Mas coisas boas raramente passam despercebidas. Uma tarde, apareceu uma foto online. Uma imagem espontânea de Natália e Ítalo num evento empresarial. O sobrenome Pereira não demorou a circular nos círculos do setor e logo a notícia chegou a Caio. Naquela noite, Natália saiu do escritório e encontrou Caio esperando perto da entrada. Seu rosto estava pálido, sua expressão contorcida. "Então é isso?" Ele deu um passo mais perto, a voz baixa e ressentida. "Você me deixou e correu direto para os braços de outro homem." Natália não se abalou. Encarou-o diretamente. "Caio, vá embora. Você não tem direito de me questionar." Suas narinas dilataram. "Você estava planejando isso o tempo todo, não é? Já estava com ele enquanto ainda estava comigo." A voz dela endureceu. "Você precisa parar. Tenho uma ordem de restrição contra você. Se continuar, chamarei a polícia agora mesmo." O rosto de Caio se contorceu, as mãos apertadas ao lado do corpo. Ele estava prestes a retrucar quando outra presença surgiu do estacionamento. Ítalo se aproximou, sua postura calma, sua expressão contida, mas sua presença mudou o ambiente. Ele ficou ao lado de Natália, com a voz tranquila, mas firme. "Não sei quem você é", disse Ítalo, "mas se der mais um passo em direção a ela, eu mesmo chamo a polícia." Caio piscou, assustado. Não notara a chegada de Ítalo, e certamente não esperava esse confronto. "Você é o novo namorado, é?" Sua voz ficou zombeteira, mas havia uma rachadura em sua bravata. "Acha que é melhor que eu?"
Ítalo não caiu na provocação. Não importa quem eu seja, disse calmamente. O que importa é que você entenda. Você não pode mais machucá-la. Não houve gritos nem confronto dramático, mas o peso de suas palavras sufocou Caio mais que qualquer briga. Por um instante, ele ficou ali, olhando para eles. Natália erguida, imune à sua raiva, Ítalo ao seu lado, firme e inabalável. Algo se quebrou dentro dele. Ele finalmente entendeu. A mulher que ele criticara, menosprezara e tentara controlar agora estava num mundo diferente, banhada por uma luz que ele nunca alcançaria. E ele nem tinha mais direito de estar ao lado dela. Enquanto se afastavam, Caio ficou paralisado, o rosto ilegível, uma tempestade de raiva, arrependimento e finalidade. Mas o mundo seguiu em frente sem ele, e Natália nunca olhou para trás. Depois do jantar, Natália e eu caminhamos por uma trilha estreita, nossos passos lentos e pausados. A brita rangia suavemente sob nossos pés, e atrás de nós, as árvores balançavam com a brisa do entardecer, suas sombras dançando no chão. Era um lugar que visitávamos muito quando ela era criança. Natália adorava pular nas pedras lisas à beira do lago, e meu coração disparava toda vez que ela cambaleava na margem. Eu estendi a mão, segurando a manga de sua jaqueta, tentando mantê-la equilibrada. Agora, seus passos eram firmes, medidos, seu olhar claro e resoluto. Lembra como eu corria na água para pegar pedras? Perguntou ela de repente. Sorri. Claro! Você sempre dizia que cada uma era única, que precisava levar todas para casa e lavá-las bem. Ela deu uma risada suave. Naquela época, eu achava que valia a pena guardar cada pequeno detalhe do mundo. Fez uma pausa, pensativa. Agora sei que algumas coisas são feitas para ficar no coração, não na vida. Virei-me para olhá-la. Ela não era mais a menina que entrava em pânico quando as coisas davam errado. Mamãe, ela continuou, a voz mais baixa, o que acha que as pessoas perseguem a vida toda? Não respondi de imediato. Em vez disso, olhei para a água, onde a luz do sol se refletia em suaves ondas cambiantes. Acho que é diferente para cada pessoa, mas para mim é paz. Ela assentiu. Paz. Isso é algo que se constrói, não se ganha. E não é algo que vem de uma hora para outra. Ficou em silêncio por um tempo, absorvendo minhas palavras. Então, com uma voz suave como a brisa da tarde, disse: Antes, eu achava que precisava ser amada para sentir que minha vida fazia sentido. Mas agora acho que aprender a me amar é o mais importante. Assenti. É mais que suficiente. Ela sorriu. Você sempre soube, não é? Não respondi, apenas sustentei seu olhar. Naquele momento, soube que ela não precisava mais da minha proteção. Ela aprendera a ficar de pé contra o vento, a ouvir a água, a escutar as vozes do mundo e decidir por si mesma quais importavam. Continuamos caminhando, lado a lado, pela margem do lago. Ao longe, alguns patos flutuavam preguiçosamente na água, seus movimentos criando suaves ondas, uma após a outra. E, de repente, compreendi. Esse caminho, nós o percorremos inúmeras vezes antes. A diferença era que, naquela época, ela sempre recorria a mim para encontrar o rumo. Agora, ela podia caminhar sozinha, mas de vez em quando, ela ainda escolhia segurar a mão da mãe, e isso era suficiente. Eu sou Natália, e uma vez acreditei de verdade que o amor podia superar tudo. Quando conheci Caio, ele era tranquilo, reservado, com uma seriedade que o fazia parecer mais maduro que os outros caras ao seu redor. Confundi essa contenção com profundidade, sua frugalidade com uma abordagem prática da vida. Mesmo quando meus amigos me alertaram, gentilmente, que ele era mesquinho, descartei como um julgamento severo. Na primeira vez que ele me convidou para jantar, foi numa lanchonete de fast food. Ele pediu o prato mais barato do cardápio e disse: Não peça muito, é desperdício. Eu sorri, disse que estava tudo bem e me convenci de que ele apenas valorizava o prático. Ele nunca dava presentes. No dia dos namorados, me enviou 45 levintes por Pix, brincando que a intenção é o que conta. E eu, Deus me livre, achei isso encantador, um romance minimalista e maduro. Demorei muito para perceber que sua suposta praticidade era apenas ganância disfarçada. No aniversário dele, comprei um iPhone novo. No meu, recebi um vale-presente de $10, com ele me dizendo para comprar algo bonito. E com cara séria,
acrescentando que casais não devem medir o amor com dinheiro. E eu, como uma tola, concordei. Ele não tinha carro, então eu dirigia. Não tinha casa, então eu dizia que não importava. Ele disse que ainda não podia comprar um anel, então escolhi um em segredo. Pedi à minha melhor amiga que o comprasse para que eu pudesse surpreendê-lo no dia do nosso casamento. Agora, olhando para trás, não acredito como fui cega. E isso foi só o começo. Na primeira vez que visitei a casa dele, a mãe mal me olhou antes de perguntar, friamente, "Você cozinha?" Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou, "As garotas da cidade não têm lugar na cozinha, mas vou te dizer uma coisa, isso não vai funcionar na nossa família." Eu ri, pensando que era uma brincadeira, e disse, "Sei cozinhar e adoraria aprender mais." Ela não sorriu, apenas bufou, como se algo tivesse sido confirmado. Pensei que, se fosse gentil e sincera o suficiente, ela acabaria me aceitando. Não percebi que aquele era apenas o início de suas intermináveis provas e críticas. Ela zombou das minhas roupas, dizendo que eu me vestia de forma muito chamativa. Zombou da minha carreira, dizendo que uma mulher ambiciosa demais é difícil de controlar. Zombou da minha personalidade, dizendo que eu não era delicada o suficiente para ser uma boa esposa. Caio nunca me defendeu. O que dizia era, "É assim que ela é, não leve para o lado pessoal." Naquele momento pensei que ele estava mantendo a paz. Agora sei que ele era apenas um covarde. O pai dele foi ainda mais direto. "Você não vai ter tempo para trabalhar quando começar a ter filhos. Não precisa desperdiçar energia pensando numa carreira." Eles acreditavam que eu não deveria ter ambições, nem espaço próprio, nem mesmo minhas próprias opiniões. E eu, Deus me ajude, disse a mim mesma para aguentar. Pensei que as coisas mudariam depois do casamento. Mas o momento que me acordou foi a casa. Caio disse que não podia comprar uma, então sugeri que meus pais nos presenteassem com uma como parte do meu dote. Ele não hesitou, sorriu e correu para contar aos pais. Foi então que eles mostraram quem realmente eram. A mãe dele declarou imediatamente, "Vamos ficar com o quarto principal. O segundo quarto será para o Lucas, nosso neto. E o Tiago e a família dele também vão se mudar." Tentei ser racional, tentei conversar. Ela riu na minha cara. "Sua mãe te comprou uma casa grande, que sorte. Mas isso não significa que você tem voz aqui." Caio ficou lá, em silêncio. Mais tarde, quando o confrontei, ele me puxou de lado e sussurrou, "Ela só está falando, não leve tão a sério." Foi quando finalmente vi. Eu nunca fui a nora deles. Eu era um recurso. Uma casa, uma carteira, uma estranha conveniente que poderia sustentar, mas nunca ser respeitada. E o mais absurdo. Depois que terminamos, Caio espalhou rumores no trabalho, me chamando de fria, metida e materialista. Depois, teve a audácia de me enviar uma planilha, listando cada café, cada jantar, cada viagem que ele pagou, exigindo que eu devolvesse 897. Eu ri, realmente ri. A mesma garota que comprou o próprio anel de noivado agora era chamada de caça-fortunas. Transferi o valor total, não porque eu devesse algo, mas porque queria fechar aquela porta para sempre. Depois disso, a vida dele desmoronou. Ele foi demitido do trabalho, a reputação da família foi abalada, cada currículo que enviava recebia silêncio. Diziam que ele parecia exausto, miserável, perdido. Não sei dizer, porque a essa altura eu já não me importava mais. Às vezes penso na garota que eu era, aquela que se calava por amor, que sacrificava seus limites, que continuava se convencendo a aguentar um pouco mais. Sim, dói lembrar dela, mas acima de tudo me sinto livre. Porque agora entendo, uma relação verdadeira não é sobre uma pessoa compensando constantemente os defeitos da outra. Eu nunca fui a salvadora dele, nunca fui o plano financeiro da família dele. Eu me afastei e vivi melhor. Ele foi consumido pela própria ganância, pelo próprio egoísmo. Essa é minha vingança mais silenciosa e digna. Sem gritar, sem conspirar, sem nem mesmo odiar. Apenas vivendo uma vida que ele nunca poderá tocar. Desta vez, não me curvo a ninguém. Desta vez, sigo em frente, apenas por mim. Se você gostou dessa história, pode se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Você pode me apoiar enviando um super obrigado para ouvir mais histórias como essa. Até a próxima!